A competência 3, ela traz um aspecto interessante, né? Que é a linguagem corporal. Por que eu digo e destaco aqui que se trata de um aspecto curioso? Porque a gente não foi educado, na nossa formação escolar, a pensar a linguagem para além da língua portuguesa. No máximo, a gente faz uma leitura de imagem numa charge, numa tirinha, mas poucos foram os momentos, ou nenhum, em que a gente teve a oportunidade de escutar uma música, de ouvir aquela melodia e entender a influência que aquela linguagem tem para o texto e para a nossa vida. Poucas também foram as vezes, imaginem, que a gente parou para analisar, se educar em relação à linguagem corporal. Mas o Enem fala sobre isso. De que maneira o Enem fala em linguagem corporal? Anota o seguinte: a linguagem corporal ela deve ser entendida como uma gramática do corpo. É assim que eu gosto de falar para vocês. Por que uma gramática do corpo? Porque se eu penso na gramática normativa, por exemplo, da nossa língua, como um conjunto de regras que determinam o funcionamento da nossa língua, a língua portuguesa, então eu também posso pensar na linguagem corporal como uma gramática do corpo. O que é que isso significa? Nosso corpo, ele não está fora de um contexto sociocultural. Também não está fora de um contexto histórico. O que significa um corpo padrão no século XXI, por exemplo? Mas o que significava um corpo padrão há 30, 40, 100 anos? O que significa o corpo de uma mulher na nossa sociedade em que se discute tanto a emancipação da mulher, o lugar da mulher no mercado de trabalho, ou ainda como os corpos femininos devem ser vistos, encarados e respeitados? O que significa o corpo de um homem? O que significa um corpo que dança? Ou ainda um corpo no esporte? A nossa relação com a saúde, tudo isso tem a ver com o corpo. Por isso que eu chamo de gramática do corpo. Qual vai ser o seu papel diante da prova? Ler textos que falam sobre o corpo relacionado à saúde, à estética, ao estereótipo. Eita, aqui é uma hora de você anotar. Existe na prova de linguagens uma série de palavras, portanto, um vocabulário, um léxico. Léxico tem a ver com um conjunto de palavras. Um léxico próprio. O Enem é uma prova que traz um vocabulário robusto, extenso. É uma prova extensa, que está avaliando a sua formação básica, portanto, até o ensino médio. E você deve demonstrar, inclusive, essa habilidade, que é de ter um repertório vocabular vasto. E aqui vai essa palavra, estereótipo. O que é o estereótipo? Estereótipo é uma percepção pejorativa que a gente desenvolveu socialmente, socioculturalmente. A ideia de que homem não chora, a ideia de que uma mulher é inferior ou um sexo frágil, de que uma pessoa negra representaria algum grau de violência ou está associada à marginalidade. Todas essas percepções estereotipadas foram desenvolvidas socialmente, elas não são naturais. Por isso, então, o Enem se interessa, ou tem o interesse, de que você seja capaz de demonstrar essa leitura em relação ao corpo. O corpo que dança. O que significa o breaking dancing? O que significa a capoeira? O que representa o balé clássico? O que significa a nossa preocupação cada vez maior com um corpo saudável, a preocupação com a alimentação? Isso tem a ver com a linguagem corporal. Então, é seu papel, enquanto candidato dessa prova, entender o corpo como uma linguagem, claro. E a língua brasileira de sinais? Nós estamos falando de sinais, o corpo como uma forma de comunicação. É por isso que, se você ainda tem dúvida a respeito da relevância da linguagem corporal, e essa prova é uma prova de linguagem, né? Linguagens. Se você tem dúvida ainda, entenda. Por que o Enem não cobra só gramática? Porque o Enem não é uma prova de língua portuguesa, gente. O Enem é uma prova de linguagens.